melhorando o nosso teste com o helper RSpec. Então agora a gente vai começar a melhoria aí desses últimos testes que a gente fez usando um helper. Mas primeiro vamos entender o que é um helper. Helpers são métodos que podem ser reaproveitados ao longo do teste, certo? Então assim como o Rails tem helpers ali para a parte de controllers e tudo mais, também aqui no RSpec tem esses caras para ajudar a gente a não ficar reescrevendo os mesmos códigos toda hora. Um exemplo de helper seria esse aqui, ó, o sign in as user. O que esse método poderia fazer por você, né? Se em cada teste você precisasse fazer login numa API, ou seja, ali um teste onde você navega pelas telas e etc., você não precisaria colocar todos os códigos de login toda vez nos seus testes. Você simplesmente criaria, né, nesse modelo um helper, e aí você chamaria esse método sign in as e passaria o user lá no seu teste e ele faria todos esses passos. Então é uma maneira aí da gente colocar os nossos códigos em um determinado lugar e reutilizar ele, né? Ser bem dry, bem don't repeat yourself, ok? Então vamos lá, continuando. Por que utilizar os helpers? Os helpers, eles nos ajudam a reaproveitar os códigos, como eu estava falando. Isso tem uma consequência bem grande, que é a diminuição da complexidade, né? Porque quanto mais código você olha de uma vez, mais complexo fica entender. E também diminui automaticamente o tamanho do software, porque você não vai usar mais 10 linhas, você pode simplesmente reutilizar, né, essas funções e métodos em outras partes do software, diminuindo as linhas totais aí do seu código, certo? Então, é por isso que a gente utiliza helpers. Vamos criar então o nosso primeiro helper para ajudar a gente. Se você se lembra, naquela parte do JSON a gente chama JSON, parse e passa o JSON que a gente quer parsear, né? Que geralmente está no response body. A gente vai criar um helper para não precisar mais chamar o JSON, parse e passar o método, para chamar só JSON e já vir todo o resultado que a gente quer. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro você vai criar uma pasta chamada support lá dentro do spec. E depois você vai criar um cara lá dentro chamado request helper, que é um helper que ajuda na requisição, ok? E lá dentro desse cara você vai criar module request, module JSON helpers e aí o método em si, tá? Então tem que seguir esse padrão aí de módulos do RSpec. E dentro desse cara você vai criar o def JSON e dentro dele você vai criar o JSON.parse response body. Então toda vez que você chamar JSON, automaticamente o JSON.parse response body vai rodar e vai te devolver o resultado dentro de JSON, certo? Assim vai ficar bem mais fácil para você acessar esses valores e vai diminuir o seu código. Lá naquele método que a gente usou, o JSON, parse, etc, a gente vai substituir pelo JSON. Mas antes a gente precisa incluir esse helper no RSpec. Então lá no seu arquivo Rails Helper, você vai primeiro descomentar a linha que vem comentada ou escrever ela caso você tenha apagado, dir rails.root.join, etc. Essa linha ela vai dar automaticamente o require em todos os arquivos que tiverem dentro da pasta support, tá? Então esse já é um padrão aí esperado pelo RSpec. Todo arquivo que tiver lá vai ser carregado para os seus testes, inclusive o nosso request helper. Ok? Então você descomenta essa linha e lá dentro do RSpec configure, você vai colocar a seguinte linha, ó, config.include, aí requests JSON helper, que é o nome que a gente deu, né? O primeiro módulo request, depois o segundo módulo JSON helpers, depois a gente vai falar que esse cara vai ser usado nos testes de request, tá? Então o tipo onde ele deve ser incluído é no request. Beleza? Então descomentar a linha e colocar esta linha aqui. Para todo o helper que você for fazer, é só criar o arquivo lá com a função e aí depois você inclui aqui, ok? Inclusive você pode criar mais métodos em um só. Então vamos lá. Naquele cara que a gente tinha, que a gente fazia o parse do JSON, ó, a gente tirou aquela linha e lá dentro do spec, ó, veja bem que a gente compara, né, para ver se o retorno foi correto. Lá no have attributes a gente está chamando JSON.accept. Simplesmente chamar JSON seria a mesma coisa de chamar JSON.parse response body. Está substituindo, certo? A gente criou um método JSON que faz isso para a gente. Então diminuiu uma linha e ficou mais claro, né, de tudo que está rolando aí no nosso teste, ok? Então é assim que cria um helper e é assim que reutiliza códigos.
rodando os nossos testes aí, deu tudo certo, todos os 9 testes rodaram mesmo com essa mudança. Show? Então vamos melhorar ainda mais nossos códigos.